vamos lá. Vamos conversar sobre perdão e reconciliação. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que nós saiamos daqui em reflexão, né? A gente não vai sair daqui homens e mulheres transformados, mas se cada um refletir sobre o tema, a noite está ganha, certo? Então, vou fazer alguns convites para vocês, junto comigo, refletirem a respeito do tema. Eu nunca sei mexer. Esse aqui. Ele não está funcionando. Não está funcionando. Não, porque as outras portas do USB não estão funcionando. Ai, que bom. Como é que faz? Tem vídeo aqui então, né? Tem. Tá bom. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai refletir: a purificação da nossa alma, a nossa elevação moral e espiritual está relacionada ao esquecimento das ofensas. Ah, esse aqui está funcionando, ó. Não tá? Aqui, ó. O esquecimento da ofensa. Então, quando a gente fala em perdão e reconciliação, a gente tem que falar em ofensa, né? Alguém se sentiu alguém ofendeu e alguém se sentiu ofendido. E a pergunta que inaugura a nossa reflexão é: a gente purifica a nossa alma, a gente se eleva moralmente se a gente esquece as ofensas? Então vamos pensar sobre isso. Ó, hoje eu vou ficar presa aqui, tá vendo? Tudo que você queria. Então vamos falar sobre o perdão. O que vem a ser perdão? Perdão significa desculpar, relevar, desobrigar, isentar, deixar de lado, liberar, colocar em liberdade. Essas são algumas, né, das terminologias relacionadas ao perdão. Verifique que desculpar, por exemplo, é tirar a culpa, certo? Desobrigar é tirar a obrigação. Então vamos pensar sobre isso no que diz respeito ao perdoar. Tanto nós, quando nós somos os ofensores, né, pedirmos perdão, quando nós somos os ofendidos, nós perdoarmos. Reconciliação. Reconciliação diz respeito ao restabelecimento de relações ou de acordos entre duas pessoas que se haviam desentendido. Então, houve aí um perereco e as pessoas ficaram, né, cada um com um canto. A reconciliação é esse retornar às boas, retornar às boas falas. E o que caracteriza uma ofensa? Afronta, lesão, dano, injúria e por aí vai, né? Tem um monte de terminologias. Quando a gente fala em ofensa, a gente precisa ver qual é o grau de evolução do ofendido e do ofensor. Então, se eu sou a ofensora, qual é o meu grau de evolução? Se eu já tenho um grau de evolução mais elevado, quando eu ofendo alguém, o negócio é mais complicado. Agora, se eu tenho um grau de elevação baixo, isso faz parte do meu dia a dia. Eu só sei, é como aquela pessoa que só sabe se defender. Ela está sempre, né, em alerta, querendo se defender. Então, isso para ela é o natural. Ela vai fazer isso com muita naturalidade. Se eu já estou mais elevada espiritualmente, se eu ofendo alguém, isso vai ser algo difícil de digerir, certo? E vai também depender do nosso estado emocional, da nossa situação social, financeira, mental e etc. Todas essas circunstâncias a gente precisa levar em consideração quando a pessoa, por exemplo, se sente ofendida. Se eu estou me
sentindo muito melindrada, o que está por trás disso que me faz sentir que tudo que as pessoas projetam em mim, eu acolho como verdade? Eu vou contar uma historinha bem rapidinha de algo que, para mim, é exatamente isso que aconteceu. Há 24 anos atrás, a minha filha, eu estava grávida da minha filha, e estava num centro espírita lá em São Paulo, onde a gente frequentava. E eu sentava assim na primeira fileira e o Olívio da nossa casa veio fazer um convite para a gente comprar uma rifa para ajudar a casa e tal. E ele veio para mim assim, eu estava grávida, os hormônios fervendo, e ele veio assim para as pessoas, eu estava na frente, ele falou assim, quem não tem R$5 na carteira, sei lá quanto que era na época, só que eu realmente estava sem nenhum dinheiro na carteira, eu estava passando por uma situação financeira muito difícil e estava sem dinheiro. Eu comecei a chorar, eu me senti tão ofendida, tão magoada, porque parecia aos meus olhos, aos meus sentimentos, de que ele estava me desnudando na frente dos outros. Mas ninguém sabia quanto eu tinha na carteira. Mas eu chorei muito, estava muito emotiva. E aí ele veio me pedir desculpa, ele não teve culpa nenhuma, mas eu me senti ofendida pelo meu estado emocional, hormonal, né? Minha situação mental, eu estava achando que todo mundo sabia que eu não tinha dinheiro. Eu estava me sentindo muito envergonhada de não ter dinheiro e ele ter falado para mim, você tem R$5 na carteira? Eu não tinha. Mas enfim, então vejam como isso depende muito, né? Da situação, do momento, de todas essas características que envolvem uma situação de ofensa entre quem ofende, vou colocar entre aspas, e quem se sente ofendido, porque às vezes nem é uma ofensa, mas você toma aquilo como uma mágoa, né? Um ressentimento. E aí, olha, Mahatma Gandhi nunca foi ofendido. Por que Mahatma Gandhi nunca foi ofendido? O grande líder indiano da não violência, no fim da sua vida, pôde responder a pergunta sobre se perdoou todas as ofensas recebidas. E olha o que ele respondeu: nada tenho que perdoar a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. E aí tem a ver com aquilo que eu acabei de falar. Ele não se sentia ofendido por ninguém, ele simplesmente relevava. Aquilo não grudava nele, né? Quando a gente se sente ofendido, aquilo gruda na gente. A gente acha que aquilo é para nós e que aquilo é verdade. A gente toma aquilo como uma verdade. Então nós todos podemos ser ofensores e todos nós podemos ser ofendidos, mas quando nós substituímos o nosso ego humano pelo eu divino, não há mais nem ofensor e nem ofendido. Nós temos a capacidade, né, de irmos burilando, né, nossas características pessoais, o nosso eu pessoal, né, o nosso ego, como a psicologia chama, né, o ego é o eu, por algo mais, né, elevado, mais espiritual, que é o eu divino, quando você entende que você não é uma ilha, né, você faz parte de um todo muito mais complexo. E quando a gente muda isso, aí não tem mais como você nem ofender, nem como você se sentir ofendido, porque você se sente parte de Deus, né? Então a gente vai falar mais sobre isso também. A ofensa é sempre objetiva. Considerar-se ofendido ou não ofendido, aí sim é subjetivo. Eu posso dar um tapa na cara da Vanessa, mas a Vanessa, ela vai escolher se ela quer se ofender ou se ela não quer se ofender. O tapa é objetivo. A
ofensa é subjetiva, é isso que ele está dizendo, né? Eu posso escolher, a gente tem essa escolha. A gente nunca escolhe não se ofender. Se eu tomar um tapa na cara vai ser difícil eu falar. Né? Mas a gente tem essa escolha. A gente é capaz de fazer isso. A gente não escolhe fazer isso, mas a gente é capaz de fazer isso. E aí, então, só para fechar, Gandhi simplesmente não considerou a ofensa uma ofensa. Então, se eu desse um tapa na cara do Gandhi, ele não ia considerar isso uma ofensa. Nós consideramos, nós somos réis mortais, muito pequenininhos ainda, que estamos engatinhando, mas essa reflexão que a gente faz hoje, faz agora, talvez seja um passo nesse degrau, né, que a gente precisa ir evoluindo e fazendo, né, cada passo, um passinho de cada vez, nessa mudança, em direção a isso aqui, a essa possibilidade de não considerar ofensa. E é essa reflexão que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam uma reflexão agora da seguinte maneira. Vou ficar quietinha alguns segundos, nem minutos. Um minuto, se eu pedir para a gente fechar aqui um minuto, vai parecer para vocês uma eternidade. Vou ficar quietinha alguns segundos. E eu quero que vocês pensem em qual foi a última vez que vocês tiveram uma desavença qualquer, um problema, qualquer problema entre uma pessoa, entre um vizinho, uma colega um familiar, um colega de trabalho, em que você se sentiu ofendido. Não precisa falar em voz alta, nem quero, mas quero que vocês só reflitam. Qual foi a última vez que você se lembra em que você se sentiu ofendido? Ok? E agora eu quero que vocês pensem qual foi a última vez em que vocês lembram de terem ofendido alguém. Porque a gente sabe, né? Por mais que a gente... Não, mas eu estava com a razão. Não importa se você acha que está com a razão ou não. Qual foi a última vez que você sabe que você pisou na bola e você ofendeu alguém? Certo? Então tá bom. Fica com essa informação. A gente vai ver daqui a pouco. Aí vamos lá. Se no Antigo Testamento prevalecia a lei de talião, olho por olho, dente por dente, ainda que proibisse o ódio, a vingança e o rancor contra o próximo, no Novo Testamento Jesus ensina que Deus não pode perdoar a quem não perdoa. Lembrem-se do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, a gente está dizendo, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, certo? Nós estamos dizendo para Deus: Senhor, me perdoa, mas me perdoa na medida em que eu também perdoo. Perdoai as nossas ofensas, aquilo que eu ofendi, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem, certo? Então, o que ele está dizendo? Jesus diz que Deus só vai perdoar se você perdoar. Se você não perdoar, Deus vai ter outro jeito de te fazer perdoar. Então a gente tem que pensar bem em como a gente faz essa balança. A gente está sempre pedindo para Deus perdoar tudo que a gente faz. Ai, Senhor, hoje não foi legal, mas você perdoou aquele que também não foi legal para você?
Então vamos pôr na balança isso e pensar, e fazer aquela reflexão que eu já pedi para vocês pensarem aí há algum tempo atrás, né? Quando eu ofendi e quando eu fui ofendido. E aí Jesus reitera, deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes, 7 vezes, ou seja, indefinidamente, porque essa conta aqui, essa matemática significa indefinidamente. Aí eu pergunto para vocês conseguem contar se vocês já conseguiram perdoar 7 vezes, que é o mínimo aqui? Sete vezes. Porque com certeza a gente já se sentiu ofendido muito mais do que 7 vezes. Vocês conseguiram já? Eu estou falando vocês, antes que eu me esqueça, isso é importante. É para mim isso aqui, ó. Eu tinha um monte de temas para fazer, eu quero essa daqui. Por quê? Porque eu preciso ouvir sobre perdão das ofensas, tá? Então quando eu falo vocês, é só figura de linguagem aqui, mas nós, né? Vamos colocar nós. Nós já conseguimos perdoar 7 vezes. Nós já conseguimos pedir perdão por ofensas, né? Daquelas cabeludas, assim. Já conseguimos perdoar, pedir perdão 7 vezes? A gente não consegue nem o mínimo, que dirá isso aqui. Então, eu quero que hoje, a partir de hoje, a gente faça essa reflexão. Como está, como anda o meu sistema ofensa e perdão? Como anda essa balança? Vamos refletir sobre isso. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. O que isso significa? Isso está em Mateus, né? O que isso significa? Reconciliai-vos o quanto antes com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Nós espíritas sabemos que depois do desencarne, a vida continua. Então essa frase quer dizer assim, faz as pazes com o teu inimigo o mais rápido que você puder, enquanto você está a caminho com ele, enquanto você está andando na terra, né, encarnadinho, junto com ele. Por quê? O vosso adversário não vai te entregar para o juiz, para o ministro da justiça, e você não vai para a prisão. O que significa isso? Que se vocês não fizerem as pazes enquanto vocês estão encarnados, vamos voltar nós, né? Eu esqueço de colocar eu no meio. Eu estou tentando me eximir dessa culpa. Enquanto a gente está encarnado, a gente não faz não faz as pazes, porque a gente vai continuar em processo litigioso por muito tempo. E vai ter esse processo litigioso, né, o processo judicial da terra, né? O advogado vem, entra com uma petição, e aí vai para o juiz vai dar o despacho, e aí vai ter a sentença, você vai ser condenado, vai ser preso ou não vai. Então isso tem um processo longo. E eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Enquanto vocês não resolverem, enquanto nós não resolvermos essa pendência, a gente vai ter contas a pagar. Então a gente, qual é a dica de Jesus? Reconciliar
menos, o mais rápido que você puder, para você não estender esse processo por muito tempo. E aí, ó, a morte não nos liberta dos inimigos. Eu falo assim, mas não deu tempo da gente se reconciliar, não tem problema. Ele morreu, acabou, finito. Será? Acontece que a ausência da vestimenta física é um elemento de maior facilidade para o ataque mental. Ali a gente lembra que nós espíritas sabemos que quando há o desencarne, o ataque desse nosso inimigo vai ficar muito mais fácil. Talvez ele não viesse na nossa porta bater e reclamar, mas desencarnado, ele tem muito mais facilidade de entrar em sintonia conosco e nos achar, né? E ficar nos fazendo um ataque muito mais cruel do que ele faria em vida, talvez. Certo? Somos vítimas? As obsessões surgem da invigilância dos pensamentos e do descuido das orações, que nos tornam um alvo fácil de assédio. Não seremos vítimas, não nos enganemos, não seremos vítimas. Mas, se a gente não orar e vigiar, esse nosso inimigo que estava encarnado, ele vem desencarnado e fica, porque a gente deu brecha, entrou em sintonia e aí aconteceu a obsessão. Que é aula para um outro momento, é reflexão para um outro momento. Mas a gente nunca é vítima. Todos os processos obsessivos, eles têm uma simbiose. Aquele que obsedia e aquele que é obsedado, eles têm uma sintonia e ninguém é vítima. Por mais que a gente se compadeça da pessoa que está, por exemplo, na casa aqui em tratamento, ela está em sintonia com o seu obsessor. Regra da não resistência. O que é a regra da não resistência? Você me chuta e eu desvio. Você me esmurra e eu desvio. Você tenta me agarrar e eu desvio. Isso é uma filosofia oriental, acho que chinesa, se não me engano, do princípio de uma arte marcial que se chama Aikido, por exemplo, né? Que tem esse princípio, né? Do combate, onde o opositor chuta, esmurra e tenta agarrar, e a arte marcial ensina só a se desviar. Essa é uma das maneiras, um dos princípios que a gente pode tomar para nós, para transformarmos, conforme eu falei, passo a passo, esse degrauzinho, para tentar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil perdoar, eu sei que é difícil pedir perdão pelo nosso orgulho, mas para ir tentando mudar nosso jeito de encarar como as ofensas, eu vou colocar ofensas entre aspas, chegam até nós, né? A gente tem que analisar como é que a gente está naquele momento, se a gente vai receber aquilo como uma ofensa de fato. A água nunca discute com os obstáculos, ela simplesmente os contorna. É tão fácil, né? Só que não é tão fácil. A gente não é água, a gente é sempre pedra, né? Pedra com pedra, choque. A gente precisa ser água, a gente precisa tentar ser água. A gente precisa tentar ter maleabilidade, fluidez, desviar, contornar. Isso é treino. Tudo na nossa vida é treino. O homem se adapta a tudo. A gente precisa treinar. É preciso pensar. Hoje, tem uma frase que eu ouvi, essas frases de internet, de Instagram, que fala assim, é uma psiquiatra, ela fala assim,
Coloque na sua cabeça a seguinte frase quando você acorda: hoje, aconteça o que acontecer, eu vou reagir amorosamente. Ela diz para você, assim que abrir os olhos, dizer essa frase: hoje, aconteça o que acontecer, eu vou reagir amorosamente. Hoje, aconteça o que acontecer, eu vou reagir amorosamente. Hoje, aconteça o que acontecer, eu vou reagir amorosamente. Isso você tem que ir condicionando o seu cérebro. Você tem que ir repetindo isso para você. O que ela diz é que o cérebro vai sempre tentar absorver isso que você está condicionando ele. Então, reação amorosa é esse contorno, é esse desvio. A gente precisa ir treinando. Recebida uma ofensa, temos duas soluções: a solução do mundo e a solução do Evangelho. A solução do mundo prende-se à superfície do problema, pois induz-nos a cometer um mal para reparar o mal que nos tenha sido feito. Então é o olho por olho, dente por dente. Tomei um tapão, vou dar um tapão. E aí, se você não sair da minha frente, além do tapão, vai mais chumbo grosso. É o nosso instinto, né, de reação. Porém, temos a outra opção. Sempre temos uma opção, né? Aliás, sempre temos mais de uma opção, que é a solução evangélica. Ela é mais profunda, porque estimula-nos a não revidar o mal com o mal, mas com o bem, ou seja, o perdão das ofensas. Então toma um tapão e Jesus diz o quê? Dá o outro lado. Quem é que tem coragem? A gente ainda não tem coragem. A gente tem que admitir isso. Não adianta a gente ser hipócrita e falar assim: não, o próximo tapão que eu tomar, pode deixar, Simone, eu vou dar o outro lado. A gente ainda não consegue, mas a gente precisa ter esta reflexão. Como que eu posso tentar reagir? Vou reagir no talião ou vou tentar respirar e simplesmente não revidar? Já é um passo? Já é um passo. Olha só que legal. Razões lógicas para a prática do perdão. Então a gente pode ter um raciocínio lógico para tentar fazer esse treino. O primeiro é a reação, reagir a uma ofensa, né? É um direito que não pertence ao homem, mas somente à lei de Deus. Se eu pegar uma bola e jogar na parede, o que vai acontecer? Ela vai voltar para as minhas mãos, né? Joguei na parede, ela volta para a minha mão. A ação fui eu que fiz. Eu joguei a bola na parede. Quem que fez a ação contrária? Foi Deus. Foi a lei de Deus. Eu joguei a bola na parede, a lei de Deus, que é a reação, me jogou ela de volta. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Desse exemplo besta que é jogar uma bola na parede? A minha ação é humana, a reação é divina. Então, se isso é verdade, cada vez que eu ajo, a resposta, a reação, não tem que partir de mim, tem que partir de Deus. E parte de Deus, porque é a lei da ação e reação. Conseguem entender a profundidade disso? Que eu tinha pensado nisso até estudar para essa palestra. A minha ação é humana, a reação é divina. O que volta para mim é de Deus. Então eu não preciso me preocupar, olha só,
Eu não preciso me preocupar com a reação, porque ela vem. Vamos tentar entender. Se desejamos justiça, estejamos certos. A reação da lei de Deus é muito mais poderosa do que as nossas. A reação da lei de Deus é mais poderoso do que a nossa reação como seres humanos. O fato da bola voltar para mim sem que eu faça nada, eu só joguei e fiquei esperando. O que aconteceu? Ela voltou para mim. Então isso é muito mais poderoso. Eu fiquei aqui paradinha, ela simplesmente aconteceu. É muito mais poderoso do que a nossa justiça. Justiça, né, no sentido de dar e receber. Qualquer que seja a nossa reação a uma ofensa, inequivocamente ela voltará para nós. Então, se eu revido com o mal, esse mal também volta para mim. É a mesma coisa da bola. Eu fiz o mal voltou. Eu fiz o bem voltou. Ela sempre vai voltar para nós. Lembrem-se da bola. Eu dou um tapa. Eu vou receber esse tapa, não precisa ser exatamente como um tapa, mas eu vou receber isso de alguma forma de volta. Dá para entender? Está difícil de entender? O correto, então, seria agir da seguinte forma: renunciar à vingança, perdoar a ofensa e esquecer de exigir a justiça. Por que esquecer de exigir a justiça? Porque a justiça vem. A bola foi, a bola volta. A ofensa aconteceu, a reparação volta, a justiça volta. Se esquecermos de exigir reparação para o nosso caso particular, ele acabará pertencendo à lei de Deus e ficaremos livres de qualquer dívida. Então eu jogo na mão de Deus, eu falo assim, não me pertence mais. Agora é Deus que resolve para mim. As pessoas que sofrem grandes tragédias, elas não dizem isso? Deus agora vai ter que fazer a justiça por mim. Eu não posso fazer com as próprias mãos, né? Se eu fizer, eu posso. Mas se eu fizer, eu sei que ela vai voltar para mim. Deus é que vai cumprir a justiça. E aí, perdão e reconciliação para acabar, humilhemo-nos, renunciemos à nossa personalidade, culpemo-nos antes de culparmos o próximo e suportemos as injunções do destino, sem reclamações. Isso aqui é o melhor dos mundos, é quando a gente conseguir subir todos os degraus. A gente está aqui só no comecinho. Isso aqui é lá na frente. Estes são os verdadeiros exercícios do perdão incondicional, os que realmente fortalecem a nossa alma para a subida pedregosa nos horizontes da perfeição do ser. Então a gente já está lá em cima, mas para a gente chegar lá em cima, a gente tem que começar aqui embaixo. A gente chegar lá em cima, a gente tem que começar dando os primeiros passos. Tá bom. Gente, então, eu quero que vocês saiam daqui fazendo essa reflexão. Aquelas pessoas, né, aquelas circunstâncias em que vocês pensaram, qual foi a última vez que eu me senti ofendido, ofendida? Qual foi a última vez que eu me senti, que eu ofendi alguém? Como você lidou com isso? Como você lidará com isso daqui para frente? Bola, ação e reação, lembra disso. O que vai e volta. Então, se a gente sair daqui fazendo essa reflexão, conseguirmos ganhar a noite. Eu desejo que vocês tenham um excelente tratamento no passe, que vocês saiam daqui muito, mas muito melhores do que vocês chegaram,
e que vocês cheguem aos lares de vocês distribuindo essas bênçãos que vocês vão carregar, vocês vão sair daqui carregados de bênçãos, que vocês cheguem na casa de vocês e ao deitar, colocar a cabeça no travesseiro, tentem se lembrar dessas reflexões e façam essa reflexão para, durante o sono, colocar em prática tudo isso. E aí a gente vai encontrar essas pessoas às quais a gente talvez deva alguma coisa ou nos deva alguma coisa, e a gente pode, quem sabe, dissolver algumas ofensas, né? Algumas picuinhas. Tá bom? Obrigada, viu?